Olá, meus irmãos. Vamos para mais uma aula de teologia da evangelização. Nesta ocasião, então, eu quero dar continuidade à nossa aula que tivemos, então, na semana, na primeira videoaula introdutória, e eu quero, então, dar essa continuidade com vocês, de onde nós paramos, né, de onde nós paramos a nossa aula. Já falei um pouco para vocês, então, acerca das nossas atividades e nós paramos justamente sobre o que não é evangelização. Esse foi o assunto que nós ficamos de dar continuidade, de darmos início, aliás, nessa aula de hoje. Então, nós já vimos que a evangelização acontece a partir de um pressuposto. E se seu pressuposto for incorreto, a sua evangelização não será correta. E quais são os pressupostos corretos? Primeiro, esse pressuposto da inspiração e inerrância das Escrituras. Entender que as Escrituras foram inspiradas por Deus, sendo inspirada, portanto, por Deus, é inerrante, não contém erros na Bíblia. É, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós temos esse pressuposto, nós então vamos evangelizar a partir dessa convicção. É, Dito isso, portanto, aliás, aí no finalzinho nós falamos isso, né? A partir do momento em que não se acredita na inspiração das Escrituras, nem mesmo em sua inerrância, consequentemente, a mensagem anunciada torna-se sem valor, sem fundamento, pois está baseada em fonte não confiável. Como pregaremos a palavra se não confiamos no sentido exato do que está sendo, portanto, anunciado? Como evangelizarmos se não temos a certeza de que o que falamos procede de fato de Deus? Ah, ou se é meramente um discurso falso do homem. Então, esse pressuposto ele é fundamental para que nós possamos, então, evangelizar. Então, diante dessa questão, o que não é evangelização? Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, portanto, no texto, acerca do o que não é evangelização, tá? O que não é evangelização. O assunto evangelização ainda é complexo para alguns cristãos que pensam na evangelização como um trabalho realizado para impor suas crenças. Então, evangelização não é impor crenças a outras pessoas. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa, portanto, nós precisamos abordar, tá? Evangelização não é impor as suas crenças a outras pessoas, tá? A outras pessoas. Então, veja, essa é a primeira questão, o que que não é evangelização? Outra coisa, evangelização não é uma tarefa a ser desenvolvida apenas por profissionais, ou seja, por pessoas especialmente chamadas para esse ministério. E esse é um dos erros mais comuns que nós observamos hoje nas igrejas evangélicas e também, especialmente, nas igrejas reformadas. Talvez a pessoa não tenha o problema apontado no primeiro momento que eu coloquei aqui, impor as crenças a outras pessoas. Mas no meu reformado tem esse problema aqui, ó. O membro da igreja termina desenvolvendo a ideia de que evangelização não é tarefa dele, evangelização é tarefa dos oficiais da igreja, é de um departamento, então vamos supor, você tem um departamento missionário, então é só aquele departamento que vai cuidar de missões, então o restante da igreja não vai evangelizar. Por que não vai evangelizar? Porque já tem um departamento que faz isso. Ou a evangelização vai ser desenvolvida por evangelistas, por missionários, mas
Essa é uma ideia equivocada. Evangelização não é uma tarefa a ser desenvolvida apenas por pessoas especialmente chamadas para esse ministério. O cumprimento do ID, do fazer discípulos, é para toda a igreja, não é só para algumas pessoas, mas todo crente deveria entender que ele tem uma função, que ele é ordenado a evangelizar, tá? A pregar as boas novas. Então, a evangelização não é impor suas crenças a outras pessoas. Nós estamos falando sobre o que não é evangelização. Evangelização não é uma tarefa a ser desenvolvida apenas por profissionais, ou seja, por pessoas especialmente chamadas para esse ministério. Tem um livro fantástico, que é o livro Nove Marcas, de Mark Dever. Esse livro ele é publicado pela editora Fiel, e nesse livro ele diz o seguinte, ele vai chamar a nossa atenção justamente para algumas ideias erradas que algumas pessoas ainda alimentam sobre esse assunto. E à luz das escrituras, Dever nos ajuda a entender melhor essa nossa responsabilidade. Então ele vai dizer, a evangelização ela não pode ser confundida com resultados. Ela não pode ser confundida com resultados. E esse é um erro muito comum, achar que a evangelização diz respeito a resultados. E muitas vezes as pessoas, meus irmãos, elas se frustram porque elas pregam o evangelho, falam de Jesus Cristo para as pessoas, mas o resultado não vem aparentemente. Trabalhos que, por exemplo, eu desenvolvo com capelania, se eu fosse pensar dentro dessa perspectiva, né, achando que o resultado vem imediato, isso não é assim. Evangelização não pode ser confundido com resultados. Nós somos ordenados a evangelizar, a pregar as boas novas. Mas a Bíblia não fala de resultados. Resultados é natural. Deus ele tem os seus propósitos. Então, veja, algumas pessoas ficam frustradas porque pregam a palavra, mas só porque não houve conversões, penso que por isso a evangelização não aconteceu. Então, veja, a evangelização não pode ser confundida com resultados. A evangelização não pode ser definida em termos de resultados, mas somente em termos de fidelidade. Você foi fiel à palavra de Deus? Pregou as escrituras com fidelidade? Então é isso que precisa acontecer. Evangelizar é o anúncio das boas novas, independente de resultados, tá? Independente de resultados. E aí tem alguns textos que eu cito aqui, Atos, capítulo 8, verso 4 e 12, versículo 25, 40, depois nós temos Romanos 15, verso 20, mas especialmente Atos 8, eu quero destacar essa leitura, ainda mais considerando que Atos aí num contexto de expansão da igreja. Então, Atos capítulo 8, verso 4, ele diz assim, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Então, veja, o texto vai dizer no capítulo 4 que eles iam por toda parte pregando a palavra. Eles pregavam a palavra. Não ficavam preocupados com resultados, mas sim pregar o evangelho. Então, não pense em resultados, pense em fidelidade, seja fiel, cumpra a ordenança do Senhor de anunciar as boas novas, se envolva, né, nos trabalhos evangelísticos. No entanto, em muitas dessas passagens não existe menção de que a mensagem era crida ou recebida pelos ouvintes, ou seja, não há registro de que houve conversões. O uso da palavra evangelizar no Novo Testamento não significa ganhar convertidos, como frequentemente se pensa. Não devemos concluir que o fato das pessoas rejeitarem o evangelho, que significa que não houve evangelização, porque evangelização não se define pelos resultados, mas somente em termos de fidelidade à mensagem anunciada. Segunda coisa, evangelismo não é proselitismo. Não é proselitismo. Então, veja, segundo o que lemos na Escritura, evangelizar não é
é realmente uma questão de impor a verdade. Não devemos tentar forçar ninguém a aceitar a nossa fé. Não podemos manipular ninguém a aceitar o evangelho. Isso é proselitismo, tá? Isso é proselitismo. Quando você quer que as pessoas, portanto, aceitem esta mensagem. E se os irmãos fizerem uma pesquisa, os irmãos, a palavrinha proselitismo significa atividade ou esforço é, de fazer discípulos, de fazer seguidores. É por isso que eu defino aqui, não é uma questão de impor a verdade. Então, evangelizar não é proselitismo, não é impor a verdade, tá? Isso não é evangelizar. A evangelização verdadeira envolve a proclamação das boas novas, até porque eu e você não conseguimos transformar alguém em cristão. Nunca iremos conseguir converter alguém. De acordo com a Bíblia, o fruto da evangelização é obra de Deus, como Paulo diz aos Coríntios. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versos 5 e 7. Então, quem são estes? Quem somos nós na tarefa de evangelizar? A Bíblia responde: servos por meio que Deus usou para alguém crer. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Evangelização não pode ser confundida com responsabilidade social. Certamente os cristãos têm responsabilidade com os problemas sociais que atingem a sociedade. E aqui eu cito João Calvino. Embora tenha sido conhecido pela sua vasta produção teológica, nem por isso deixou o seu aspecto social, tá? Seu aspecto social. No entanto, nossa maior e principal responsabilidade é com a evangelização. Então, veja, não devemos confundir isso, irmãos. Evangelização não é responsabilidade social, não é a quantidade de cesta básica que você entrega que vai dizer que você está evangelizando. Não é porque você entregou tantas cestas básicas para alguém que você está evangelizando. Não, faz parte, faz, mas não é evangelização. Tá? Isso não é evangelização, tá? Não pode ser confundido com responsabilidade social. A nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho, tá? É pregar o evangelho. Dentro dessa pregação, tem uma questão social? Sim, tem, mas a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho, tá? A igreja deve desenvolver ação social? Sim, a igreja deve desenvolver, mas a responsabilidade dela, primariamente, é a pregação do evangelho. Nossa maior e principal tarefa é a evangelização, tá? É falar das boas novas para aqueles que não conhecem o evangelho. Abre aspas, diz um estudioso: a maior necessidade dos pobres é conhecer o Deus verdadeiro e se arrepender de seus pecados para serem salvos. A maior necessidade do ser humano é a graça salvadora de Jesus Cristo. Evangelizar não pode ser visto apenas com a apresentação de Cristo como um amigo e ajudador, sem qualquer referência à sua obra redentora. Se queremos uma evangelização eficaz e sadia, teremos que pregar a mensagem certa, fecha aspas. Então, esse é a nossa incumbência, esse é o nosso desafio, tá? Devemos ter isso em mente. Há problemas sociais, a igreja precisa estar envolvida de certa forma, sim, mas a tarefa principal da igreja não é essa. Evangelização não deve ser confundida com uma defesa da fé. Não confunda a evangelização com apologética. Quando você vai apresentar o evangelho para alguém, você não vai defender se você é calvinista ou arminiano. Você não vai falar sobre você não vai falar sobre teologia do culto. Você não vai falar sobre doutrina do Espírito Santo. Não, evangelização não deve ser confundida com defesa da fé.
quando você estiver evangelizando, você precisa falar de Jesus. Reverendo Hernandes, pregando recentemente, ele diz o seguinte, mais ou menos isso, ele vai falar, as pessoas às vezes, elas dizem o seguinte, eu sou arminiano convicto, eu sou presbiteriano convicto, eu sou batista convicto. Ok, tudo bem, isso é importante. Nós precisamos amar a nossa denominação, mas não é a denominação que vai salvar. Quem salva é Jesus. Então, nós precisamos pregar o evangelho. Depois que a pessoa crê no evangelho, nós podemos falar da nossa igreja, sim. Nós podemos falar da nossa igreja e convidar para estar conosco. Mas evangelizar é apresentar as boas novas de salvação. A apologética pode certamente e frequentemente levar ao evangelismo, claro, mas a menos que Jesus seja apresentado como uma única provisão de Deus para o pecado do homem e o arrependimento, e a fé sejam apresentadas como o único caminho de obter o perdão diante de Deus, o exercício permanece meramente acadêmico, ou seja, é apenas academicismo, se você não apresentar o evangelho. A evangelização também não deve ser confundido com testemunho pessoal. E aqui, obviamente, eu faço uma ressalva. Embora seja muito importante dar um testemunho pessoal do que Cristo tem feito em sua vida, não devemos pensar que as pessoas vão crer no Evangelho só porque falamos de alguns benefícios dele em nossa vida, tá? Evangelização não é isso. Evangelização não é falar de você, tá? Não é falar de você. Obviamente que o seu testemunho de vida é um elemento que ajuda na evangelização. Mas evangelização não deve ser confundido com testemunho pessoal, tá? Não deve ser confundido. Você deve apresentar Cristo, o Evangelho, tá? Isso não é evangelismo e levará uma pessoa a uma resposta do tipo bom para você. Nosso testemunho pessoal ainda é muito subjetivo, então não é testemunho pessoal, tá? Que devemos apresentar às pessoas. Se evangelização não é nada disso, desses 5 aspectos que eu apresentei para vocês, a questão o que é então evangelização? Aí nós vamos entrar nessa doutrina na próxima aula, mas apenas para definir. O que é evangelizar? A palavra evangelismo, ela é derivada da palavra grega evangelion, ou evangelion, que significa boa nova. Se é boa nova, ela vai ser acrescentado o sufixo aqui, ismo, de origem grega, ou ação, de origem latina. Surgem, então, as palavras evangelismo e evangelização, que traduzem igualmente a palavra grega evangelizo, ou evangelizo. Portanto, evangelismo ou evangelização se refere ao anúncio do evangelho, isto é, das boas novas que Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Então, nós precisamos definir isso aqui, portanto, ó, evangelismo ou evangelização se refere a tudo isso aqui, ó. Vamos evangelizar, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos anunciar uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Mas aí eu retomo na próxima aula esse assunto com vocês, tá bom? Deus abençoe. Espero que tenham tido um bom proveito desta aula.